Gente, interação do tipo ponte de hidrogênio. É a última interação que nós temos aqui nessa aula, né? Parte 4 da aula, certo? A interação ponte de hidrogênio acontece, vou explicar isso detalhadamente. É a atração entre moléculas polares, onde uma das moléculas possui hidrogênio que seja ligado ao FON. O que é FON, professor? Flúor, oxigênio e nitrogênio. O flúor, oxigênio ou nitrogênio da outra molécula. Não entendi nada. Vamos lá, vou explicar detalhadamente para vocês. Então, como é que acontece isso? Nós temos aqui o que? Nós temos aqui uma ponte de hidrogênio. Como é que acontece? Então, o hidrogênio de uma molécula, nós temos aqui ó, NH3 e H2O, certo? NH3, nós sabemos que o NH3 ele é uma molécula polar, certo? É uma molécula polar onde o nitrogênio é o polo negativo e os hidrogênios são os polos positivos, ok, gente? Certo? Então, se você for observar, vocês vão ver que nitrogênio e hidrogênio, né? O nitrogênio ele está mais à direita, né? Ele é o polo negativo e o hidrogênio está mais à esquerda da tabela, é o polo positivo, ok? Tranquilidade? Bom, e a água, certo? A água nós já sabemos, né? O H2O. Nós já sabemos que a água, o polo negativo está no oxigênio, o polo positivo no hidrogênio. Bom, o que é que vai acontecer? O polo positivo de uma molécula, né, polo positivo, vai atrair o polo negativo da outra. Então, o hidrogênio se liga ao oxigênio. Observe o seguinte, o hidrogênio de uma molécula está se ligando, ele tem que se ligar a FON, F, O ou N, certo? Para ser uma ponte de hidrogênio. Ele está ligado, o hidrogênio está ligado ao oxigênio, certo? Então formou aqui uma ponte de hidrogênio, formou oxigênio, é um dos três átomos mais eletronegativos, né? Pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Então hidrogênio ligado ao oxigênio, beleza. Então aqui eu vou chamar de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, se preferirem. Pode vir ou de uma forma ou de outra. Ah, professor, beleza. E se tiver, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. E se tivermos, por exemplo, esse exemplo, HF e HF. Nós temos aqui uma molécula, né, que tem um polo positivo e negativo, certo? Então, a interação dela vai acontecer entre o flúor e o hidrogênio. Hidrogênio polo positivo e flúor polo negativo. Professor, observe o seguinte. Essa molécula, ela pode ser uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio? Pode. Por quê? Eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor. O hidrogênio tem que estar ligado ao quê? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então aqui está ok? Está ok. É uma ligação de hidrogênio, certo? Nós temos aqui um exercício legal aqui. Um exercício para a gente fazer, certo? Eu quero saber que tipo de interação acontece entre essas moléculas aqui. H2O e KCl. Vamos lá. H2O, nós sabemos que o H2O, né, é uma molécula onde o oxigênio tem um polo negativo, o hidrogênio polo positivo. E o KCl vai ser o quê? O K, ele é um metal, vai ser um polo positivo, né? E o Cl vai ser um polo muito forte negativo, certo? Então observe que aqui é um metal e aqui é um ametal. Aqui lembra lá que é uma ligação iônica. Então é um composto iônico, certo? Então um composto iônico e um composto molecular, certo?
que tenha dois polos, eu vou chamar essa interação de interação íon-dipolo, certo? Então, a parte positiva vai atrair a parte negativa, certo? E vai ter outra molécula de água que o oxigênio dela vai atrair essa parte positiva. Então, essa interação é do tipo íon-dipolo, certo? Vamos ver essa de baixo. Essa de baixo eu tenho CCl4 e o CH4. O CCl4 nós sabemos que ele é, pela geometria, né, e pela polaridade, nós sabemos que ele é uma molécula que apolar, certo? O CH4 igualmente ele é também uma molécula o que apolar, certo? Então, molécula polar com molécula polar, qual é a possibilidade de interação? A interação do tipo de polo instantâneo, né? De polo induzido, o chamado de polo instantâneo, de polo induzido. Lembra lá? Eu tenho o NH3 e o H2S. O NH3 nós sabemos que é assim, ó. É uma estrutura, né? Uma molécula, né? O nitrogênio é mais eletronegativo e o hidrogênio positivo, todos os hidrogênios positivos. E o H2S. H2S. Então vamos lá, aqui, vamos fazer o S, hidrogênio, hidrogênio, né? O S é negativo, né? E o hidrogênio é positivo. Então o hidrogênio interage com o S, né? Fazer aqui as bolinhas, né? Então, que tipo de interação é essa? Isso é um tipo de interação em que eu tenho uma molécula que tem dois polos com outra molécula que tem dois polos. É o que? Dipolo, dipolo. Certo? Professor, isso poderia ser uma ligação de hidrogênio? E aí, o que vocês acham? Não poderia ser uma ligação de hidrogênio. Por quê? A ligação de hidrogênio eu tenho o hidrogênio de uma molécula ligado ao quê? Ao FON. São os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Eu tenho hidrogênio ligado a flúor aqui? Não tenho. Hidrogênio não está ligado a flúor. Eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio? Hidrogênio não está ligado a oxigênio. Eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio? Nesse caso aqui não. Certo? Nesse caso não tem hidrogênio ligado a nitrogênio. Professor, e se eu colocasse aqui outro NH3, NHHH, aí neste caso poderia fazer uma ligação entre um hidrogênio e o nitrogênio. Aí sim, hidrogênio ligado a nitrogênio. Aí nesse caso seria o que? Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, esse tipo de interação. Nesse caso aqui não é. Esse caso é uma molécula que tem dois polos ligada a uma molécula que tem dois polos. Então, dipolo, dipolo. Ok? Certo? Tranquilidade? Vamos para o próximo exemplo. Gente, só uma observação. Nesse caso aqui pode ser sim ter aqui uma interação do tipo ligação de hidrogênio, viu gente? Desculpa eu não falar aqui rapidinho. Por que pode ter uma ligação do tipo ligação de hidrogênio? Porque se eu tiver um nitrogênio aqui, ele vai se ligar ao hidrogênio que é positivo, né? Então NH3, né? Então hidrogênio ligado a nitrogênio vai ser o que? Ponte, vai ter uma ponte de hidrogênio aqui. Eu vou chamar dessa interação de o que? Ligação de hidrogênio, certo? Ou ponte de hidrogênio. Tranquilidade? Agora, no próximo exemplo, nós temos o pH3 e o H2S. O pH3 nós sabemos que vai ser assim, ó. E o H2S. O S
e o H. O H2S, né? O S é negativo, aqui é o polo negativo, aqui o polo positivo. Aqui é a mesma coisa, polo negativo, polo positivo. Aqui acontece interação entre eles? Acontece, gente, aqui, ó. Que interação vai ser essa? Esse tipo de interação vai ser interação do tipo, eu tenho uma molécula aqui, o H2S, ó, que é polar, né, que tem dois polos, né? E eu tenho outra molécula que é polar, que tem dois polos. Então, de polo, certo? Professor, nesse caso é possível eu ter ligação de hidrogênio? Nesse caso não é possível. Por quê? Se eu colocar, ó, um P aqui, ó, aqui não é ligação de hidrogênio. Ah, professor, se eu botar um S aqui, ó, para interagir com o polo positivo aqui. Aqui também não é ligação de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, para ser ponto de hidrogênio, tem que estar ligado a um desses elementos químicos. Desculpe. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Fósforo e enxofre não é nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Ok, gente? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida pode falar comigo.